Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho, Jesus Cristo, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Alguma vez você já se deparou com um desafio muitíssimo grande diante de você e você, no fundo do coração, achou que não daria conta de tudo isso? Às vezes alguma doença, às vezes algum problema conjugal, algum empecilho no seu trabalho, ou mesmo você já acordou algum dia cedo e não teve vontade nem de sair de casa, nem de levantar da cama, com receio, às vezes, de encontrar este problemão diante de você? Alguma vez você já se sentiu assim? Bem, se você algum dia se sentiu assim, saiba que você não é o único, e a gente vai ler uma passagem agora que retrata muito bem esse tipo de coisa, que é Jesus no Getsêmani. Vamos ler aqui o Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, que diz o seguinte: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus estava vivendo os últimos momentos de sua vida. Estava sentindo a expectativa daquilo que o aguardava. Ele estava aguardando a sua morte e ele sabia que naquele momento tudo iria acontecer contra a sua existência terrena. Ele, sabendo de tudo isso, ele foi ao monte orar com as três pessoas que ele mais confiava: Pedro, João e Tiago Maior, irmão de João. Eles foram com ele até o monte, o Getsêmani, para entrar em oração, porque ele sabia das coisas que ele iria passar. A tristeza de Jesus naquele momento, como diz no versículo 38, era uma tristeza profunda, uma tristeza até mesmo mortal. Uma tristeza tão grande que, se pessoas comuns como eu e você, com certeza não aguentaria. Nós não aguentaríamos passar por uma tristeza tão grande sem tomar uma atitude fatal. Mas Jesus passou por isso, uma tristeza mortal. E o que ele fez? Ele se humilhou diante do Pai, colocou os joelhos no chão, se prostrou com o rosto em terra e orou ao Senhor. Alguma vez você já passou por um momento extremo na sua vida? Talvez algum momento de doença,
talvez algum momento de solidão, de abandono, algum problema conjugal, algum problema no seu trabalho, alguma pessoa que você ama muito está em leito de morte. Eu não sei, mas com certeza nós passaremos por isso alguma vez em nossas vidas. Aqui a gente pode utilizar o exemplo de Jesus, pois enquanto nós nos encontramos muitas vezes numa sinuca de bico, onde nós não sabemos o que fazer, Deus ainda pode todas as coisas. Essa aqui é uma frase que minha mãe me mandou no Instagram. Aliás, se você estiver vendo esse vídeo, mãe, um grande beijo para você, amo muito você. E aí eu lembrei desta frase aí: enquanto a gente não consegue mais fazer nada, Deus ainda pode fazer todas as coisas. E muitas vezes, a gente pede para Deus tirar, afastar esse cálice de nós. Mas, como aconteceu com Jesus, ele optou por não afastar o cálice de Jesus. Jesus teve que beber este cálice. Porém, sem dúvida alguma, Deus ele proporcionou a Jesus uma força para que ele conseguisse suportar todos os desafios, toda a via crucis que ele estava por passar. Muitas vezes, quando nós colocamos a nossa vida como exemplo, Deus não vai tirar aquela doença de uma hora para outra. Deus não vai tirar aquela situação do dia para a noite. Mas Ele vai sim nos dar forças, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, aumentar a nossa fé, para que de tal forma a gente consiga enfrentar todos os obstáculos que nós devemos enfrentar, para que a gente consiga, de fato, suportar toda e qualquer provação. A oração de Jesus era o seguinte: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, não seja como eu quero, seja como tu queres. Porque nós sabemos que Deus tem todo o controle e Deus sabe muito bem o que nós devemos passar e o que nós não devemos passar. Nós devemos confiar no Senhor, pois o Senhor tem o controle de todos os momentos de nossas vidas, de toda a nossa vida. Vamos lembrar que nesse momento, Jesus ele optou por vir como um ser humano. Em Filipenses 2, versículo 6, diz que ele veio esvaziado de si próprio. Ele optou por isso. Ele olhou para si mesmo, viu que o ser como Deus não era algo com que ele devia apegar-se. E ele veio em carne, como você e eu. Passou pelas mesmas dificuldades, aliás, por muito mais dificuldades que eu e você passaremos em nossas vidas, obviamente. Mas ele sentiu o que é ser um humano limitado. E aí, o que aconteceu? Ele, quando ele veio, esvaziado por opção, que ele veio, ele ficou continuou, aliás, totalmente dependente do Pai e do Espírito. E aí, ele se prostrou, dando exemplo para nós, como nós devemos lidar numa situação extrema. Devemos nos humilhar diante de Deus, orar ao Senhor. Se for a tua vontade, Pai, afasta esse cálice. Às vezes ele pode afastar. Às vezes ele pode sim realizar um milagre, afastar aquela doença, afastar aquela situação de perigo, aquela situação de tristeza, aquela situação de dificuldade. Porém, outras vezes, ele pode nos fortalecer, engrossar nossa casca, para que a gente consiga lidar com essa situação, para que futuramente possamos sair vencedores desta situação. Qual que é a sua dificuldade hoje em dia? Será que se nós seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, nós conseguiremos suportar todo e qualquer tipo de provação? Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E nós, com certeza, se seguirmos o seu exemplo, nos prostrarmos diante de Deus, na confiança plena de que Deus está no controle das nossas vidas, sem dúvida nenhuma,
conseguiremos passar por toda e qualquer dificuldade. Ele voltou e orou por 3 vezes para que Deus afastasse esse cálice dele. Mas Deus optou por não afastar o cálice, mesmo porque a função de Jesus para nós era justamente naquele momento de se entregar para que a humanidade fosse justificada através do seu corpo e através do seu sangue. E Deus Pai, ele fortaleceu de tal forma Jesus que ele conseguiu ressuscitar dentre os mortos, porque ele não havia pecado e a morte não conseguiria retê-lo de maneira nenhuma. E ele ressuscitou, mostrando que Deus aceitou o sacrifício dele por mim e por você. Então, se você estiver passando por um momento de dificuldade extrema, muitas das vezes até mesmo desesperançoso, você deve, assim como Jesus, se humilhar, colocar sua vida à disposição de Deus e clamar ao Senhor. O Senhor pode afastar esse cálice de você, ou ele pode te fortalecer para que você consiga enfrentar toda e qualquer situação na presença do Senhor. Eu tenho fé que você conseguirá sair dessa situação se você se aproximar cada vez mais de Deus, porque Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, e através dele nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida, realizando ações de graças ao Senhor e buscando de fato entregar a sua vida a Deus, e que de tal forma eu e você possamos ser pessoas à imagem e à semelhança de Cristo Jesus aqui na terra, tendo fé que Deus pode tanto afastar o cálice quanto nos fortalecer, para que possamos suportar todo e qualquer cálice que o mundo venha nos oferecer. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ative as notificações e tamo junto aí. Valeu!